André, hoje estamos trazendo uma convidada aqui que tem um potencial imenso em cibersegurança e também uma amiga sua, né? Muito grande. Então é um prazer receber essa sua amiga, né? Acho que mais do que amiga, que eu também considero uma amiga, eu acho que eu sou mais fã. Por quê? Porque é alguém que eu acompanho há muitos anos, tive a oportunidade de vê-la no palco há séculos, os séculos é meu, né? Ela é jovem, mas acho que é mais uma questão de admiração e admiração por toda uma história. Então, uma história pelo que ela representa, pelo que ela criou, de onde a jornada, e também porque ela faz parte de um grupo que também faço do coração, que é o Risk Women. Então, assim, prazer, uma admiração incrível trazer Madame Lígia Barbosa. Tá sendo muito gentil, André, aqui. Obrigada. Tô até aqui envergonhada aqui. O pessoal no YouTube vai assistir, quem tá escutando apenas não vai conseguir ver que eu tô vermelha aqui, envergonhada. Antes de continuar o episódio, um convite para quem quer estar preparado para o futuro. No dia 13 de agosto, Belo Horizonte recebe o Group Day 2026, uma edição histórica que celebra os 30 anos da Group Software e reúne os maiores nomes da gestão de propriedades do Brasil. Com o tema Futuro da Gestão de Propriedades, o evento vai abordar inteligência artificial, transformação digital, tendências de mercado e os desafios que estão redefinindo o setor. Entre os palestrantes confirmados estão Bernard Epp, Júlio Paim, Cafu, Leila Ferreira e diversos especialistas que estão liderando as transformações do mercado. Além de conteúdo de alto nível, o Group Day oferece oportunidades únicas de networking, conexões estratégicas e geração de negócios. Garanta seu ingresso agora e faça parte deste encontro que vai moldar o futuro da gestão de propriedades. Group Day 2026. Nos vemos em Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fala de Fraude, episódio 115, hoje com um tema muito diferente, com uma convidada que tem um grande expertise nesse tema. Hoje nós vamos falar, parece que o nome é grande, mas não é tão grande, Cyber, mais fraudes, mais negócios, a nova liderança de confiança digital. E comigo, para me apresentar o tema do programa, está a minha co-host, a melhor embaixadora de cibersegurança e conscientização. Não existe uma mulher que conheça tanto sobre prevenção a fraudes e tem um grupo de amigos de apoio gigantesco, né? Todos ali com a bandeira da prevenção à segurança. A nossa convidada de hoje, ela é uma tem expertise em cybersecurity, produto security e fraude de prevenção na empresa VR, certo? Perfeito, é isso. Andréia, fala uma coisa sobre a sua convidada, apresenta ela. Então, acho que eu posso apresentar, e seria muito arrogante, eu acho, da minha parte, apresentar essa fonte de conhecimento e de admiração profissional. Lígia, por favor, faz você a sua apresentação. Ninguém mais que você sabe, né, o seu potencial para falar. Para quem não te conhece, porque você nem precisa se prender muito, só para algumas pessoas, cara. Você é tão conhecida no mundo cyber e faz parte, além nós falamos da VR, mas depois vamos falar uma coisa importante, né, que é o Human Risk, né? Como é que as mulheres estão no Human Risk e com a quantidade, o que fazem, né? Porque a gente tem falado do Human Once, mas não falamos do Human Risk até hoje, né? Perfeito. Eu acho que é importante a gente sempre falar, né? A gente ocupa cargos nas empresas, mas a gente a gente não tem que levar, né, isso para a vida. Eu sempre falo, inclusive, para as minhas lideradas e liderados, a importância da gente construir o próprio nome, a própria carreira. Isso é muito, acho que é muito mais importante, inclusive, do que tem que estar à frente do que um CNPJ. A gente dá a nossa força de trabalho para um CNPJ, mas a gente não é o nosso CNPJ. Então, eu estou hoje como diretora de prevenção a fraudes e cyber e também de ProdSec na VR, não apenas VR Benefícios, mas também no Banco VR, mas eu tenho uma bagagem de 15 anos em prevenção a fraudes. A minha formação é técnica em ciência da computação. Acho que em um outro episódio a gente conta um pouquinho como que estão os bastidores, como que os profissionais de prevenção acabam caindo nisso, né? Porque eu acho que ninguém nasce um dia, eu vou trabalhar com prevenção a fraudes e pegar bandido. A gente acaba, cada um tem uma história muito curiosa. Então, hoje realmente estou na VR, mas tive passagens aí para grandes bancos como Santander, Itaú, e também fintechs como o iFood, e também o do Grupo Móvel, ingresso.com, ingresso rápido. Bom, a gente gostaria de eternizar esse momento, te dando uma lembrança do programa, em nome da G2 Brindes e do Falando de Fraudes, para que você possa lembrar da sua passagem pelo podcast e agradecendo toda a expertise que está trazendo para o nosso programa. Muito obrigada. Bom, que eu já estava olhando a canequinha, adoro uma canequinha, acho muito bonitinho. Bom, antes de me perguntar para você sobre a sua atividade
hoje de prevenção, eu gostaria que você falasse um pouquinho, da maneira que fosse possível, sobre o Human Risk. O que que as mulheres representam É no Human Risk? Risk Risk Women. Risk Woman. Woman. Risk Women. Women. É fácil de lembrar, a Luciana tem uma piada para poder lembrar que é Women, e aí a gente sempre volta, é Risk Women. Women. Hoje são mais de 1.200, acho que eu posso falar um pouquinho, né? Pode? Sou embaixadora do Risk Women, somos um grupo de mulheres, né, de 1.200 mulheres, de diversos vertentes do mundo de riscos. Então, riscos de fraude, de crédito, de cyber também, de compliance, de repressão. Então, a gente tem também muitas delegadas dentro do grupo. E o grupo nasceu há 6 anos com esse viés realmente de abraçar, né, e ser um suporte umas para as outras nesse sentido de uma área que historicamente é um pouco mais masculina, mas quando a gente se junta, a gente observa que somos muitas, veja, 1.200 estavam só Vocês espalhadas nos estão Estados onde? Unidos, né? Paradas fora do Brasil, uma comunidade Te- internacional ou Temos mulheres então, também fora do país e a gente tem mais de 70 empresas representadas dentro do grupo de diversos segmentos. Bancário, enfim. Então, acho que o que é muito legal é todo mundo que precisa de uma ajuda, manda uma mensagem, tem alguém da empresa tal, X, Y, Z, sempre tem alguém ali. compartilhamento, que é importante em Exatamente, cyber. né? Exato, né? E a questão, Não acho que somente de cyber. apoio. Então, apoio desde educativo, então tem várias iniciativas online de treinamento, de liderança, de conteúdo. Tem um projeto de mentoras, Sim, tem um projeto de apoio em eventos. perfeito. Então, assim, é um universo, é um ecossistema de apoio entre as mulheres da prevenção e do Das risco. mulheres e do ecossistema, né? Um dos objetivos é a gente estar em contato com empresas também que têm esse objetivo de dar espaço para essas mulheres estarem em eventos e ocupar esses eventos, sejam em um painel, dar uma oportunidade de um ingresso, de um espaço né? Então, no palco. Eu acho que é importante a gente ter essa representatividade. Então, hoje eu sou embaixadora justamente de educação, né? A gente tem E a masterclass. Andréa também faz parte. Faz parte? Eu Ó. faço parte, não sou tão ativa, Uhum. já fui. O tempo a gente tem que dividir, ele não é infinito, é finito. Mas Muito parceira, sempre também ofertando, né, dando esse espaço para essas mulheres, né, seja com o patrocínio de um ingresso ou de um evento, sempre com convites também. Tem uma parte que eu acho que é muito importante, que é justamente entregar ingressos para quem está desempregado, Exato. para as Esse mulheres é, desempregadas. Porque, esse é veja, um trabalho social de formação. O Risk Women é uma ONG, a É gente uma está se ONG, posicionando então, como uma exatamente. ONG a partir desse ano. Exatamente. Sim. Mas vocês, vou fazer um convite para vocês. É um projeto que a gente tem, né, de sempre levar para um evento ou falando de fraudes para gravar lá dentro do estúdio, para trazer justamente as pessoas que vão palestrar, Uhum. para materializar aquilo para sempre. Então, Perfeito. a gente já foi no Human Risk também, não no Risk Human, em 2024, e a gente fez 10 gravações lá, muito boas, que ficou muito bom. Então, a gente tá à disposição quando vocês fizerem um evento para levar o front fala. Infelizmente, alguém precisa patrocinar, porque o estúdio tem um custo, né? Uhum. Mas para levar um estúdio direito, eu acho que gravar no meio, não fica legal no meio do povo. A gente gravou na FEBABRAN SEC, Uhum. e Antec também. mas outros. fica com muito barulho, não fica com conforto, né? Então, esse do Human Risk 2024 foi no novo hotel, a gente tinha um estúdio igual a esse aqui. Uhum. E era muito interessante porque era na saída do elevador, antes de entrar no evento, todo mundo via. Então, o cara que está sendo gravado, ele era todo de vidro o estúdio, parecia um aquário, né? Sim. E aí foi um trabalho muito bem feito, com todos os palestrantes foram depois da palestra, que passaram lá, gravaram, deram depoimento sobre o evento, né? E é muito importante. O Ricardo Jorge faz esse evento, ele fez 2024, 2025, né? Deve fazer agora em 2026, A né? Risk Women ela faz um evento anual que chama RW Connect. O ano passado foi na Melicidade, então as empresas que são parceiras abrem espaço, né, de forma gratuita. Esse ano já tem data marcada. É Vai ser em setembro. setembro, lá na Eu- sede do iFood em Osasco. Já tem. É? Então a gente tem um espaço já para as meninas já marcarem a data com antecedência, Sim. porque a gente sabe que tem muita gente que tem que se organizar de fora de São Sim. Paulo. Mas a gente tem esse espaço justamente lá, que é um espaço mais fechado, que de repente tem uma oportunidade
gente Sim. seguir com esse projeto, porque realmente é mais restrito, né? Não vai ter tanto Mas é um barulho, né? número grande de pessoas, né? A gente também acaba restringindo o número de pessoas, então a gente vai provavelmente colocar mais prescrição e acaba esgotando. Quantas E pessoas dão em acaba. média no evento? Veja, o espaço existe também, que nem eu falei, do espaço ser finito. Então, o que que a Risk Woman faz, que é muito interessante e inclusivo? Ela abre espaços físicos para o espaço comportar, mas ela tem a parte digital, que é você poder acompanhar virtualmente Online, o isso. evento. Isso. Então, olha que Não, hoje tem que ser, inclusivo. hoje tem que ser Tem assim. que ser E é híbrido os gratuito o formatos, evento. né? Gratuito. Então, por isso que é igual Gratuito, Upside, né? sim. Mais ou menos igual Upside. Tem toda característica, né? É pro bono, né? É gratuito. Tenta fazer online para dizer que não puder vir, às vezes se deslocar, né? Nem todo mundo pode sair vindo do Claro. Amazonas, de Manaus para São Paulo, né? Mas pelo menos tem uma participação, se não é. E são palestras, é isso? Uhum. Temos painéis e acho que é um ponto que eu já queria abordar, principalmente que a gente tem tanto essa necessidade de falar dos desafios, principalmente, né, das mulheres no meio do risco digital, como também a gente abre para painéis de temas técnicos, e aí que é o ponto que a gente veio falar também um pouquinho hoje, né, de cyber, de prevenção. Então, ter essa mescla, então, para atender tanto a parte de humanas como também de temas técnicos. Então, tem painéis, a gente tem participação incrível das mulheres, a gente já tem, vou dar spoiler não, mas já temos convidadas que vão ser aqui Não, speaker. pode dar spoiler se quiser. Não, Se não, quiser a divulgar. Nelly me mata, presidente. Mas não é bom antes saber já quem vai para ficar na ansiedade? Vamos lá. Ou- Em breve. O último Acompanhem evento. a Risk Women no LinkedIn e no Mas deixa eu só Instagram. fazer que uma a gente colocação, André. Mas o risco humano, ele é o principal do coisa. fator, Isso é é importante, que para nós, para mim, pelo menos na minha interpretação, e eu acho que o do André também, 70% está justamente baseado nessa prevenção. Se não houver essa prevenção, e para mim, desde a da tenra idade, desde a adolescência, para ir se cultuando, fazer uma cultura de prevenção, não vai resultar, não há firewall, não há sistema, soft resolve sozinho. Agora já falamos de Risk Women, que é incrível, que é importante, é uma organização sem fins lucrativos e que faz a diferença na vida de todas as mulheres que fazem parte do grupo. Então, se você é mulher, é da prevenção de compliance, acho que Prevenção de vale a riscos, está pena. convidada a participar, a gente tem processo de onboard, e se você é uma empresa e tem interesse também, não só uma empresa, mas também a gente fala na PF, também tem interesse em nos ajudar e participar, só entrar em contato nas redes sociais, a gente também tem o blog, né, da Risk Women, .blog.br, e que pode entrar em contato com a gente que a gente vai responder. Bom, agora, Vamos falar de agora, coisa- agora o nosso momento jabá. Tem que agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não pode sobreviver, dar continuidade a esse trabalho de utilidade pública, principalmente a Pruve, né? Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. A Prove, então, é a forma mais moderna de verificação e autenticação de identidade digital usando Mobile Centric. Lembrando que agora está saindo um monte de empresa, que as pessoas têm dúvidas. Uma coisa são as empresas que controlam o device, que é o aparelho.
A Prove não é o expertise e não é esse o foco. Nós analisamos o comportamento por trás do número do celular. Então, só para deixar claro, porque existe Bom, uma... veja, a nossa maior dúvida que nós temos aqui, começar por uma dúvida grande, né? Em muitos anos a VR esteve na área de benefícios. Hoje ela é uma fintech, né? É um banco, né? O que mudou para essa passagem do mercado para a estrutura e para a prevenção, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Você trabalhar com benefícios, que tem bastante cadastro também que tem que preservar, mas a parte financeira atrai muito mais, né? Os ataques e o que pode ocorrer no meio aí, né, de Perfeito. fraudes e A BR é golpes. uma empresa de 50 anos, então uma empresa tradicional, inclusive leva o nome, né, do próprio benefício, e ela foi a pioneira com relação ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é justamente a lei que foi instaurada para garantir o alimento do trabalhador. Então, as empresas que são afiliadas ao PAT têm que dedicar esse benefício no cartão de benefício para o trabalhador se alimentar, e é isso que a gente tem que garantir junto às empresas que contratam a VR como parceira. Somente que não é somente isso hoje em dia, né? Então, nos últimos anos, a gente O vê essa business expansão. cresceu de negócio, né? Exatamente, porque pensa que quando você tem uma oportunidade de um B2B, né? É o RH que contrata a empresa. Porém, você tem na outra ponta os estabelecimentos que aceitam o VR, não, então, empresas grandes, né? Vamos dar um exemplo, né? Carrefour, Açaí, Atacadão, onde você usa o seu benefício alimentício. Você também tem uma relação com o trabalhador, então é uma relação B2B, B2C. B2C. Exato, e mais o estabelecimento da outra ponta. Hoje em dia, né, a gente brinca que a gente estava falando um pouco de segurança lá dos primórdios da BR. O que era segurança? Era um carro blindado com os papeizinhos, né? Quem se Sim, lembra aqui dos os papéis dos vouchers de papel? voucherzinhos. Então era assim que era a segurança. Antes do cartão. Antes do cartão. Então essa que era a segurança. E isso foi, então, evoluindo conforme todos os segmentos que a gente vem observando de fraude, não só do segmento financeiro, mas acho que a gente fala muito das empresas que se tornaram digitais. Então, a questão também do cartão, depois do cartão físico, um cartão com chip também. A VR foi pioneira de ser a primeira realmente a implantar o cartão com chip para o benefício. Depois do Vale Mercado. Exatamente, é o cartão multi, né? Que agora no mesmo cartão você tem saldo para o mercado, saldo para alimentação, saldo para home office, saldo de premiação. Então, você abre um leque de oportunidade para as empresas É um premiarem. cartão múltiplo, né? É um Multi-benefício. multi, exato, multi-benefício. No mesmo cartão, vale combustível, né? Mobilidade. E você consegue transferir também de um Existe saldo benefício pro outro flexível, alguma coisa. conforme a a política própria da empresa, empresa. exato, É. perfeitamente. Então, isso acaba trazendo uma facilidade para o trabalhador muito grande, né? Você tem um cartão só e ter aquilo. E quem nunca, né, já pensou com relação, principalmente quem é CLT, né? Mas é de que o benefício não está acoplado com o salário. Salário é o salário da pessoa. Ela já conta com o benefício para fazer o mercado. Ela não conta no salário para poder fazer o mercado. Então, isso é bem interessante. Porém, o que a gente vê nessa corrida do digital, a gente vê uma oportunidade, o setor de benefícios vê uma oportunidade muito grande. Você tem toda uma base de clientes e dados enorme com relação a... Você tem a folha de pagamento do cliente, do trabalhador, você tem uma relação do RH, tem uma série de comportamentos ali para poder oferecer. Você tem cadastros de todas as espécies de dados muito sensíveis, né? Exatamente. Porque além dos dados financeiros, você tem dados sensíveis, como endereço, parente, a folha de pagamento. A né? Olerite também. Olerite, Olerite, Olerite. então, imposto de renda. É, Então, é, assim, Tem tudo. lugares que a pessoa Você tem- consome. Então, se você... Um ataque ali já é completo Bate para fazer ponto. várias atividades fraudulentas, né? É. E vários tipos de golpe podem sair Não, é que dali. o cliente também bate o ponto com a biometria facial, então também ali pela LGPD a questão de você bater o ponto onde você esteve, quando você bateu o ponto, então isso é um dado sensível. Se você colocou no seu ponto, por exemplo, subiu um atestado médico, isso é um dado sensível também. Claro. Então, deixa de ser uma empresa. A VR está se posicionando, não é mais VR benefício, é VR apenas, né? Por quê? Porque a gente tem um ecossistema de soluções para o trabalhador e para o RH. E agora também com o consignado. Então, aí a gente fala, né? Tá É o Mel consignado também? tá fazendo crédito trabalhador, e a Agora gente veio brinca, né? a terceira idade também, né? É, Que é sensível não só aos dados, quanto a pessoa que 50 a mais é complicado a educação digital, porque não teve nada. E a classe CDIE, né? Que é a principal fonte. E aí eu tenho um ponto relacionamento. também. Sempre voltam para a questão do idoso, mas o idoso, pelo menos, tem mais cautela. Mas No cai mais mundo em fraude pela digital. estatística. A juventude, você tem hoje um outro visual e uma outra vertente que é a confiança digital também faz com que a pessoa fique vulnerável. Quando Sim. você é confiante demais e baixa tudo, a terceira idade
pensa muito antes de interagir no mundo digital. André, eu- por que que uma pessoa que trabalha com cibersegurança, por que que um professor universitário cai em golpe? Porque ele tem essa confiança que aquilo é verdadeiro, Acho que ele todo não toma mundo cuidado, hoje. né? Então, primeiro, acho que todo mundo está vulnerável a, num momento, cair num golpe. Então, isso não é um malefício, um benefício, e a gente não pode Não, fala, culpar. excesso de confiança acaba gerando falta de prevenção. Eu não acho que é excesso de confiança, é que o Do jovem, fraudador. Sim. do jovem, eu falo, do jovem, a pessoa É, mais com Eu vou conhecimento, né? colocar uma pimenta aqui que tem de diferente com relação à questão de segurança, falando não só da VR, mas eu sei que também é um desafio para esse setor, tá bom? Pensa que o cliente que está carregando ali o aplicativo do Super App dos benefícios, se ele for assaltado, você lembra de ligar para quem? Você Pro liga para o banco. banco, você liga, né, para poder bloquear suas contas da Amazon, do Mercado Livre, esse tipo de coisa. Você vai lembrar que tem um aplicativo que você usualmente, né, usa muito mais. Você usa todos os dias o seu benefício, né, pro almoço, pra janta, enfim. Mas você não vai lembrar que tem ali uma oferta de consignado, e aí que você também tem que lembrar de bloquear o aplicativo do benefício. Então, eu falo, poxa, vai primeiro lembrar do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, e por último vai ficar ali o aplicativo. Então, a gente acaba sendo uma camada mais vulnerável nesse sentido. E aí tem toda uma educação também para entender que aquilo é um aplicativo onde, né, a gente fala, agora tem um melzinho pro fraudador, tem ali dinheiro, onde tem dinheiro tem fraude. Então a gente vai ter que começar a ter essa Dinheiro e parte. cadastros, Exato, é educação agora para a turma. Posso incluir um comentário? Claro. Talvez, porque assim, eu vejo que mobilidade, aplicativos de mobilidade, a gente acaba esquecendo que tem uma transação financeira, Exato. porque a experiência é tão boa. Então, agora vou puxar sardinha para a VR. Eu acredito que a experiência é tão boa que você acaba esquecendo que é uma transação financeira. E talvez isso leve, porque também ninguém lembra da mobilidade de transporte. Você lembra, qual que é a sua frustração? Demorou 3 minutos, demorou 1 minuto, vai demorar 7. Você nem lembra mais qual é a forma de pagamento. Então, talvez não é a experiência tão boa, e eles chegaram numa experiência tão boa, que talvez o usuário esqueça que existe uma transação. Perfeito, que é na verdade um dinheiro que já está na conta, né? Que ele já tem ali, ele sabe que tem um limite, na verdade ele olha toda hora quanto de limite que ele tem e já conta com ele ali, né? Então ele pode usar o tempo todo, pode encarteirar o cartão, né? Passar no formato de aproximação. E aí é bem curioso isso, né? Então, justamente esse desafio que é nesse momento de transformação, quem está nessa área de benefício, a gente está passando por um momento de transformação, a nova regra do PAT, existe toda uma abertura que a gente fala, abertura do arranjo, ou seja, abrir possibilidades de usar o cartão dos modelos das tradicionais em qualquer maquininha, né, de qualquer rede. Então, de possibilitar ter mais estabelecimentos onde você pode aceitar a interoperabilidade. Um pouco, acho que quem vai lembrar que só o cartão da Cielo passava na VisaNet, antiga VisaNet, cartão só passava da rede, agora todo mundo aceita todas as bandeiras, enfim. Então, é mais nesse sentido. E com isso, a velocidade que as fraudes estão acontecendo e também, né, para benefício. Por falar só também. em velocidade, É. é uma coisa que tem a ver com tudo isso aí que você falou, porque pelo que eu tô vendo, a gente vai entrar na seara, Parte boa, vamos falar de coisa boa. a VR é um que tem uma gama muito grande dessa parte de todas, né? Pelo cartão ser muito múltiplo e pela multiplicidade de serviços, né? Sim. Mas quando você conversa com o CEO da sua empresa, com os conselheiros administrativos, qual a principal mensagem que você transmite tudo isso para eles? Qual que é a dor que você vê lá que não chega lá no board, lá em cima, que não tem, precisa sensibilizar? Na verdade, eu tô com um movimento É contrário. orçamento ou implantação? Na verdade, as duas coisas, né? Mas, porém, a minha chegada dentro da empresa foi justamente para trazer esse olhar e a bagagem de experiência, principalmente bancário, para uma empresa que culturalmente não é bancária, mas passou a ser no sentido Totalmente, né? com sistemas Totalmente, né? financeiros. Se lidar com cartão já é uma coisa quase bancária. Agora, você Perfeito. criar um banco, criar investimento, vale para isso, vale para aquilo, juntar tudo isso daí, gasolina, comida, cinema, né? Porque tem a parte de arte também, o VR tem, né? Tem Vale Benefício, Cultura. Vale Assim, Cultura. foi muito rápido a questão de ofertar mais oportunidades de produtos para o trabalhador, para o cliente, que é bom. Só que a área de
segurança não cresceu não junto. cresceu junto. E Isso. aí a gente tem um desafio mais de uma Eu estrutura tô te mais falando, enxuta. eu tô te falando porque eu fui até 2023, eu tinha uma empresa grande, a gente tinha um call center com 106 pessoas, a gente usa o VR a vida inteira, né? Uhum. E eu acompanhei o crescimento, né, Sim, dos produtos, benefícios, né? sim. Então, agora, voltando pro core do nosso objetivo aqui. Certo. Lígia, você passou por várias empresas. Então, a parte da empresa atual, beleza, já entendemos. Uhum. Você passou por várias empresas, por vários ambientes, por várias lideranças, e hoje se tornou uma líder. E uma líder inclusiva, multidisciplinar, que tem dois grandes desafios: fraude e cyber. Eu queria que você explicasse qual é o desafio em termos de equipe e depois a gente passa por processo, a gente passa. Mas assim, a ordem que você achar mais interessante. Perfeito. Acho que a Andrea tocou num ponto que a gente acabou não mencionando, mas rapidamente. A área de cyber está comigo também dentro de prevenção à fraude dentro da VR, né? E isso é um movimento que a gente tem visto já dentro de segurança corporativa nos bancos tradicionais é normal. Mas para as outras empresas não é normal. É o que a gente está chamando esse movimento de cyber fusion. Então, ter as estruturas debaixo da mesma estrutura de segurança. É, Por quê? Você tá multidisciplinar dentro da... Perfeito. Mas por quê? Tem um motivo para isso, tá? Porque estão sincronizados. Estão sincronizadas. Antes era meio que equipes separadas, um não conversava com o outro, porém a gente vê numa camada de borda, principalmente quando a gente fala de cyber, de sinais invisíveis que já antecipam um ataque de fraude que a gente poderia. Agora a gente está usando, né, isso como um sinal para uma possível fraude num sentido mais financeiro de ter uma possível evasão né, de dinheiro. Por quê? E aí como, né? Já trazendo para a prática aqui. Se você está vendo uma API de requisição da funcionalidade, desbloqueio de senha, 50 mil consultas num dia, isso é normal para dentro da sua empresa? Será que isso não é importante você mandar esse sinal para o time de prevenção e usar isso como uma informação depois para fazer uma camada extra de segurança? Então, hoje a gente já olha como cyber mais uma camada adicional na camada de borda junto com prevenção. Então, uma camada anterior, inclusive, Aqui a Andrea trouxe um outro episódio aqui, que era aquelas avaliações. Eu também trouxe um episódio que você faz uma contabilização durante o dia. Você bate como se fosse bater como fosse bater a média. Por exemplo, você tá lá com 50 mil acessos. E aí, quantos você tem em média? Ou então, o recebimento, né? Você tá lá com 50 pedidos de transferências e você não tem esse dinheiro no caixa, não entrou. Como é que você transfere? Então, aí você tem que começar e aprender muito Exatamente. comportamento. Muito comportamento. Perfeito. Agora vamos voltar para a sua pergunta, que a gente acabou indo um pouco para poder explicar por que os desafios são interessantes estarem debaixo do mesmo chapéu, pela velocidade que as fraudes estão acontecendo, de ter sinais. Isso é um enriquecimento que a gente fala de dados para uma camada, então, ali de proteção posterior para prevenção. Então, elas serem unidas para a parte de segurança e proteção. Bom, e aí vamos falar agora de perfis, né? Então, acho que o que é curioso, né? Essa minha formação técnica, acho que ajudou muito a conseguir conversar com esses profissionais que têm. Hoje eu vejo que tem skills totalmente diferentes. Hoje eu vejo de prevenção para cyber, assim, são totalmente distintos, né? Tem um perfil um pouco mais fechado, a gente brinca, né? Para não tirar aquele estereótipo do hacker que fica com um capuzinho assim, né? Só querendo codar, com o pessoal de prevenção que sempre teve, culturalmente, navega mais dentro de outras áreas da empresa, né? Com compliance, com prevenção lavagem de dinheiro, com o time do jurídico, com o time do atendimento. Então, acho que tem sido um mix muito interessante, porque você tem que aceitar pluralidade de pessoas, no sentido de como você vai lidar com um time que você tem que estar coeso, mas que cada um tem características e perfis bem distintos por causa das suas atividades que exigem skills diferentes. Então, a nossa opinião aqui é que o time que está criando a prevenção tem que se dar com o time que faz o ataque, o incidente, entendeu? Porque se a informação do incidente, do problema, vai ajudar o time azul ou vermelho, essa conjugação de eu ia falar, né? A gente está trabalhando, na verdade, agora com o Purple Team, né? Que é um mix ali do... Então, eu tô falando juntar todos pro Purple Team. Agora, sendo menos genérica e mais pontual, você acha que faz sentido, dentro de uma equipe de liderança, alguém muito bom em dados, alguém muito bom em comunicação, alguém muito bom em negócios, alguém de estratégia? Então, como compor
um grupo multidisciplinar e dar espaço para essas pessoas trabalharem e trazerem os seus skills diferentes. Porque se todo mundo for igual, Exato. E aí que eu acho que é o pulo do gato da relação do líder, a responsabilidade do líder de conseguir enxergar qual que é ali o potencial daquele colaborador, né, ou até do futuro colaborador, e conseguir impulsionar o que ele faz melhor, de conseguir trabalhar com aquilo. Então, eventualmente tinha uma pessoa que era mais operacional, tratava tickets no dia a dia, mas havia uma pessoa que tinha um perfil analítico. Então, poxa, eu vou fazer uma formação, dar um curso, colocar um curso, né, de IA, que a gente tem feito bastante incentivo, né, nessa parte de educação. Então, poxa, vamos juntar, então, que a pessoa já demonstra que tem uma predisposição, né, de skill, e aí incentivar isso. E dentro da empresa. Essa transformação digital. Exato. E assim, de verdade, a gente vai ter que ir para esse caminho, falando agora especificamente dos perfis de prevenção e de cyber. Quem tá falando que é especialista de IA há 5 anos, tipo, IA generativa, tá mentindo, porque não tem ninguém ainda formado super especialista nessa área. E as pessoas vão ter que ser formadas, gente. Eu acho que isso. o seu trabalho, não sei se já teve um trabalho antes, mas o trabalho é bem árduo, porque você tá saindo da planilha de Excel, que era a parte de RH, para toda uma digitalização, não é verdade? A VR, ela usava muita planilha de RH, de Excel, né? Porque é RH. Eu lembro que no escritório era tudo planilha, dados para cá, folha para lá, benefício para cá. Agora, de novo, eu pareço a pessoa muito crítica, né? Mas eu acho que esse é o caminho de todas as empresas. Então, assim, acho que não é uma característica específica nem de uma empresa. Maior, a VR não, mas nem de um mercado, porque assim, antigamente só existia planilha na mão. Depois existia Excel. Depois você tinha SharePoint, você tinha algumas outras tecnologias. Mas veja, não dá para falar sobre a falta de tecnologia lá atrás, porque essa tecnologia não existia. Não, eu falo essa modificação para agora um banco. Desafio de todos. Extrapolando, acho que não é só do setor de benefícios. Eu vejo muito isso quando a gente vai nos eventos, né, corporativos, ou eventos de mercado, seja uma Febrabantec, ou seja no próprio CONAR, que é o evento de RH, né? Ninguém fala mais, eu vou contratar pessoas especialistas para fazer de segurança, um trabalho pontual e vai acabar. Não existe isso mais. Então, independente se a empresa tem um porte menor, mas é de uma empresa, sei lá, uma característica muito diferente que não é de tecnologia, as pessoas já estão investindo em segurança de terem times próprios. Algo que eu não via há 8 anos atrás, que eu trabalho, eu já conheço há 15 anos. Antigamente, você pegava, contratava um fornecedor único para ter um score de fraude para dizer que essa transação é boa ou ruim. Era isso que se limitava, que não era com corte de segurança ou bancário há alguns anos atrás. Então, evoluiu muito rápido. Hoje já tem essa necessidade das empresas terem tecnologia e dados como core. Isso não é mais um diferencial, isso é o básico. Nós demos um E a salto muito segurança grande. tá Depois da pandemia, nós demos um salto digital muito grande. E a segurança está indo em 2030, junto. o que deveria acontecer em 2030 está acontecendo agora. Não só por causa da IA, por toda a digitalização, por causa do PIB. Bancarização. As fintechs, nós temos 2.570 fintechs no país. 1.500, mais que quase o dobro de banco. 1.520 bancos, 2.570 fintechs. E aí depois veio a legislação, aí veio a prevenção depois, sabe? Se cria o negócio para depois. Mas graças a Deus está indo, né? Porque o crime é organizado, então a gente precisa se organizar, né? Exato. Eu acho que tem fintech demais e que falta um pouco de regulamentação, desculpa. Mas não tinha nenhuma, já melhorou, né? Não tinha zero. Eu acho a gente do Banco Central não tinha nada. É que, na verdade, só o Banco Central pode dar licença. Sim. Então, o Banco Central dá licença para bancos tradicionais. Para entrar no mundo digital, acabou abrindo para a criação de fintech. Aí agora fala, tem um problema. André, agora fala advogado. Primeiro, as leis são muito leves. Primeiro acontece o incidente, o crime, o problema, depois a lei vem. A lei demora muito a ser criada. Mas eu acho que hoje, na verdade, estou um passo anterior. Não acho que nem a lei é a aplicação. A tipificação hoje do crime digital não existe quase. Então, assim, eu acho que você precisa acompanhar a Patrícia Peck. Ela é uma pessoa que ela é muito atuante nessa parte de segurança, principalmente da responsabilização de dados. Ela está bem atuante lá em Brasília para passar, fazer aprovação de leis nesse sentido, só que aí a aprovação está demorando, mas enquanto isso, a gente não tem como tipificar o crime digital e conseguir sair do outro lado, existe. Né? Então é muito complicado. Poucos países têm, o Chile, a Inglaterra tem, a gente usa a tipificação comparado com um crime físico, né? O estelionato, de alguma forma, seja sexual, ou seja financeiro, ou seja por sedução, está fazendo isso, não existe. Eu que entro com o processo, tenho essa maior dificuldade justamente
de tipificar. Porque, assim, é negativa geral, como não está tipificado, quem que é o responsável? E aí, os maridos advogados não estão conseguindo recuperar nada. Por quê? Eles não têm a qualidade digital e eles vão atrás dos fraudadores. Eu tenho um processo que o cara moveu uma fraude de 700 mil reais, não foi pouquinha. Ele estava correndo atrás de 12 laranjas, pessoas físicas, e 12 laranjas, que eram as empresas do cara. Ele estava há 6 meses, ainda não tinha citado nenhum. Em 6 meses não conseguiu achar, porque tem que correr atrás dos logs. do dinheiro. É uma área que eu brinco que é um pouco ingrata. Eu já tive É gato e participação rato. Não, É. e assim, com a área de repressão, parceria muito forte com o contencioso ali, para fazer toda uma operação. E realmente a gente conseguiu reverter, na época, para um banco que eu trabalhei, um valor significativo, mas na hora de pegar, a gente conseguiu fazer um flagrante. Então, foi uma operação muito árdua, muitas pessoas envolvidas, muito tempo envolvido. Então, isso significa um investimento, né, de pessoas e, né, de ativo recursos, humano, né? recurso. E para depois a gente saber que as pessoas foram soltas. Então, assim, ainda tem, para a parte principalmente de Mas quando repressão, tem recupera o muito dinheiro, para poder quando trabalhar. recupera o pra dinheiro, poder pelo menos já é uma coisa, né? Porque pelo menos dá uma desmotivada na coisa. mas aí fica a sensação de impunidade, no sentido tem de, né? tudo isso Exatamente. tem. Mas acho que tá escalando, né? Ô, o- Lígia, isso- faz 44 anos que eu vejo isso, não mudou. Eu vim agora conversando nesse congestionamento sobre umas situações de processo com o pessoal, é a mesma coisa. A 23ª Vara aqui do Fórum Central, a de Santa Maria, é tudo a mesma coisa. Processo, estão analisando o processo, processo para dar um mero despacho de maio. E- De maio. E agora voltando. Por isso que é necessário repressão. Sim. Por isso que a gente tem laws enforcement neste Brasil que fazem a diferença. Eu sou fã, e assim, tem vários nomes que para mim são os frontes que estão ali. Mas, veja, o que eu acho? E aí achômetro. Por isso que a prevenção é um caminho extremamente benéfico, porque é prevenir antes do golpe É. e da perda financeira. 2, é muito difícil a bola de cristal, porque a gente precisa de um incidente, a gente precisa de algo acontecer para que a sociedade verifique, as empresas verifiquem, para aí gerar o muro. Ninguém vai subir o muro da sua casa se ninguém pulou, se ninguém A gente fala fraudou. que é investimento na dor. Porém, eu acho que tem um dado interessante, vocês acompanharam o World Forum Economics desse ano, a discussão que teve, qual que foram as top 5 preocupações dos CEOs que estavam no evento. Segurança apareceu. Óbvio, tá todo mundo sofrendo, todo dia tem vazamento de dados, todo dia tem né, uma tentativa de extorsão, todo dia tem uma vulnerabilidade, um crime cibernético acontecendo, tá acontecendo vários aqui enquanto a gente está conversando. Isso virou, então, pauta do comitê executivo, dos executivos. Então, voltando para sua pergunta, Afonso, como que você tem conversado é difícil? Na verdade, pelo contrário, a minha chegada com a expertise que eu tenho, acho que isso vai acabar sendo um benefício para os profissionais que já atuam em grandes casas, conseguir construir isso também em empresas de médio e pequeno porte dessa cultura de segurança. O comitê executivo, os executivos, isso já virou assunto do board, que é bom na parte de perspectiva de conseguir fazer o nosso trabalho, não sofrer, chorar, pelo amor de Deus, por um orçamento, tá? Assim, entre aspas, tá mais fácil. O bandido deu uma ajudada Porque nessa o pessoal questão, reclama né? muito, né? O pessoal reclama que ele entra lá com 10 sai com 5 só, né? Eu acho que eu vejo o mundo. Eu sou uma entusiasta. E eu sou. Eu vejo um mundo com várias oportunidades. E eu vejo a prevenção de fraude. Você falou de 15 anos atrás. Sim, De já mudou 15 fácil. anos para cá. Para hoje, a gente fala de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, que não existia, primeiro, grupos, não existia Organizado. discurso, não existia eventos, era um tabu. Não se falava sobre segurança, não podia falar porque dava ideia para as pessoas de fraudar. Eu falei, gente, mas as pessoas, né, quem tá... Ainda tem tem essa ideia, né? mentalidade ainda, tem algumas... Acho que deu tem uma al- tem- quebrada um é, pouco. Acho não, que quebrou, quando melhorou. o Itaú Mas colocar também... uma propaganda no meio da novela, foi foi uma Mas quebra de Banco do paradigma. Brasil, Então, Brasil, eu- Bradesco. Então, Não, assim, há olha, bancos que a gente se eu tenho que admira. elogiar um veículo de grande massa, então, não patrocinou, nunca patrocinou nada, mas eu acho que foi o primeiro a Não, ele tá criar. com laranja a blusa dele ali. Não, mas eu não sou Tô nem brincando. correntista do Laranja, nem correntista. Tô Eu brincando. acho, na minha opinião, eu acho que ele foi que fez Sim. esse trabalho e devia de fazer. Tô O Banco do Brasil ele tem um trabalho, mas em blog. Eu acho que atinge muito menos a Tem, população. tem, Banco do Brasil tem. Mas não na televisão, no veículo de massa. Eu Tem nunca vi televisão. aqueles conselhos, aquela forma de.
Eu não vi, não conheço essa Banco do propaganda. Brasil tem, Bradesco tem. Acho que e todos acho foram que depois, todos né? foram, então. Depois todos foram, foram né? vindo, e os poucos que não falam sobre esse Santander, tema. por exemplo. Primeiro, antigamente você só tinha um banco do coração. Hoje em dia você tem 2, 3 bancos, às vezes um para quando vai viajar. Um para viagem, um para conta do ladrão, Então um não para o seu existe. patrimônio. É. Então não existe mais. Eu acho que é raro você ter um correntista de uma única instituição. Não Então, tem. Hoje a gente fala muito mais sobre principalidade. Quem é o principal, né? A gente é, sabe que é mas, bem vendido. mas todos os bancos, e a maioria dos bancos, inclusive é normativo, que tem que destinar uma verba para educação Sim, de prevenção de fraude. sim. Isso, E não só para E nós fora, estamos tá? abertos para receber essa verba, porque a gente aqui a gente não divulga só as fraudes. As fraudes, normalmente, Sim. eu divulgo nos artigos do LinkedIn, o tipo de fraude. Hoje mesmo teve lá uma estatística, se vocês quiserem ler o artigo sobre estatística, como é que está por camada, por WhatsApp, etc. Tem uma boa estatística. Mas a nossa preocupação aqui é trazer essa prevenção desde a adolescência. Desde a adolescência, porque eu tenho filhos adolescentes, não parece, mas eu tenho uma filha de 13 anos, e é o seguinte, todos estão com cartãozinho, ou jogando, ou já entrando na vida financeira. Se a gente não educar o básico dali, para depois chegar na empresa, ter mais uma educação digital, a gente não vai conseguir vencer esse crime organizado. Vocês falaram muito bem da evolução, concordo, evolução é realmente isso aí, eu tenho visto evolução fantástica em todas as empresas brasileiras, as empresas estão vindo de fora, várias empresas estão vindo de fora, contribuindo com a nossa cultura digital, mas tem um detalhe, o crime está muito organizado. O crime, inclusive, eu tenho notícias que eles estão fazendo cursos para fazer engenharia social. bom, pra não fazer- precisa muito, né? Tem um banco aí de fintech que tá, o cara tá preso, não preciso falar, né, quem é, porque todo Mas mundo é sabe, também na polêmico, cara do que polêmico. nariz. E assim, era um esquema mafioso que permeava todas as instituições. São todas as instituições. Então, quando a gente fala de crime organizado, é muito lucrativo. Não, mas agora tá golpista dando golpe em golpistas. Vocês já viram isso? É, O cara não. tava vendendo curso de como fazer golpes. Sim, Aí já- o cara pagava e caíram no golpe. Tipo, Eu já escrevi esse artigo. é isso. Eu escrevi o artigo, o Marketplace vendendo golpe. É assim, os golpes, eles estão muito disseminados por causa da internet. O volume. Antigamente você não percebia isso, não tinha meio de comunicação. Ontem mesmo, tentaram, e às vezes assim, o cara joga, Sim. ele faz a coisa, mas ele joga. Vou contar porque é interessante trazer essa notícia. Eu recebi às 5h40 da tarde no meu WhatsApp. Eu tenho, infelizmente, 2 WhatsApps, né? Um pessoal e um business, porque a Meta achou que eu fazia meu trabalho de advocacia e ele me baniu a Meta. Tive que entrar com uma ação para recuperar minha conta e eu acabei ficando com 2 contas, né? E uma vez é o golpe do falso advogado. Sim. Uma ação real, que eu tenho, uma ação real, Os um dados valor, são- a ação está julgada, mas não está na fase de execução, mas está julgada. Uhum. Os caras fizeram um alvará lá, mandaram para mim, e foi muito interessante, porque eu sou autor da ação. Autor, não o escritório, eu, Afonso, com a ação, e a minha esposa é advogada do processo. Então o nome é o mesmo, né? Afonso Moraes, Flávia Moraes, e aí tiraram o Moraes e deixaram o segundo nome dela, Flávia Cunha, né? E mandaram. Aí quando eu vi, com meus olhos, que eu vi o valor, eu fiquei surpreso. Claro que eu sabia que era uma Flávia, mas eu fiquei surpreso. Imagina uma pessoa que não é, que ela vai clicar, ela fala, já tô com seu alvará, eu tá fazendo uma audiência agora, entre em contato pra gente ver como transfere, etc. É importante a gente, inclusive, quando a Lígia comentou que ela cuida de fraude e cyber, é muito importante a gente deixar bem claro que golpe é uma coisa, E fraude é fraude é Sim. outra, Sim. e cibersegurança ou cyberataque é outra. Outra. Não, mas eu ia Porque- trazer um caso bem. Depois, desculpa. Não, mas vou até aqui- terminar, aqui que eu ia eu- falar um caso bem curioso. Mas que aqui é semana passada na obrigatório, rua UFC. trazer um caso. Tá na hora de você contar um caso, Não, é que sem é contar muito as partes. curioso. Não, é só uma coisa mais simples, porque eu queria trazer como que está acontecendo em esfera mais humana, por causa do comportamento humano que está indo para esse sentido. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Tem estudos que a gente... estudos sobre a parte de capacidade humana de conseguir ficar concentrado. Está menor do que de um peixinho dourado. Então, a gente já perde a atenção das coisas muito rápido. E como que isso se conecta com o que está acontecendo? E agora cair em golpe e phishing, que é o que a gente faz também campanha de phishing dentro das empresas e fora. Semana passada, no Rio Web Summit, que eu participei, tinha lá um QR Code bem grandão lá, todo mundo foi lá, porque todo mundo é o quê? Curioso. Curiosidade, Curiosidade, mas também todo mundo desatento, mas é curioso.
que era ali, você acabou de cair num phishing. Então, assim, era pro pessoal, era, É um escaneava o pentest, QR é um Code. pentest. Foi pra poder um teste de phishing, né? Em tempo real ali, e grandão num banner. Então, pra pessoa já começar assim, opa, a minha curiosidade me levou a isso. E o contrário também é verdadeiro. Quanto que você tá clicando no dia a dia, você tá fazendo um monte de atividades, é com isso que você clica num item Sem errado, analisar. sem analisar. Passa A o pix, na minha pressa, você passa o pix passa o errado. Pix Você faz- errado, Eu tinha. depois abre o MED como se fosse É. né, de fraude, mas na verdade porque não prestou atenção na chave. Então, assim, a conexão as pessoas não estão prestando atenção, ao mesmo tempo que tem essa questão de curiosidade de clicar em itens indevidos, e hoje tudo muito mais bonito, tem, né, IA fazendo páginas melhores do que as páginas originais, né, mais bonitas, não tem Eu aqueles erros de sempre. português grotescos, e aí a gente vai caminhando nessas duas vertentes, tudo também por causa do comportamento humano. E o que a gente estava falando muito sobre O foco. não só o foco, mas o que leva o fraudador e os golpistas, eles utilizam muito da questão de como que você alicia, tem toda a parte comportamental, como Eles que estão ele entra em estruturados. contato. Hoje eles têm gente de Veja. marketing, hoje tem gente de marketing para escolher as faixas. Eu vou ser polêmica de novo. Eu Não adoro. esperava menos, André. Veja, agora, nesse exato hoje, foi denunciada por crime de lavagem de dinheiro uma figura pública. O jornalismo, em vez de intitular a criminosa lavadora de dinheiro, a participante de crime organizado, não, coloca a advogada, a influenciadora. Então, veja, isso A forma de informar também faz diferença. incentiva, porque, veja, para a sociedade não há o escárnio, não há olha, a presidiária, criminosa, não, é o banqueiro, é a advogada, É a a profissão. influenciadora. É a profissão. De novo, Então, o CNPJ, né? então, veja, isso também ajuda esse ecossistema Eu concordo com você. de aliciar pessoas. Eu concordo com você. 2, a questão da valorização, acho que só monetária, como se fosse o grande... Business to business. Não, e como se fosse a grande conquista, né? A faixa de cheguei aqui no sucesso. Será que sucesso é só dinheiro? Porque se Hoje for, parece faz que tudo é sentido, dinheiro. o aliciamento e as pessoas caírem nesse aliciamento. Acho que não só caírem, mas talvez elas não tenham noção por ausência de... Eu falo muito da questão educacional e de consciência, porque a gente vive numa bolha. De Isso eu falo, valores, é verdade, é. né? A pessoa não está acostumada com... né, não vive aquilo. Aqui a gente está muito cômodo, a gente vive o digital, é a nossa função, a nossa profissão. Né, a gente trabalha contra isso, então a gente fica discutindo numa bolha. Quando a gente vê no dia a dia ali, quando você falou do aliciamento, são pessoas que estão pegando os dados dela. Eu acho que vocês viram recentemente, foi um ano retrasado, que uma empresa XPTO estava pagando $50 para as pessoas pegarem e capturarem a íris. A íris. Tem um artigo também, tem um sobre artigo. isso. E tem uma empresa no mundo, que eu não lembro o nome, eu sou ruim de guardar nome, que ela já tem 30% das biometrias mundiais já. Pois é, mas então assim... Porque no futuro isso vai valer muito. Tem vários filmes já, ficção já, colocando isso. Eu mas assisti na uma hora de vez- reporte aqui não. Então, veja, não. se eu emprestei a minha biometria e a minha pessoa não cara para entende um o valor, banco... porque o valor que ela não entende o valor daquele Sim, dado é pessoal dela. exatamente. Não tem E ela nada. vende por É igual $50. conta laranja. é. É igual conta laranja. Ela tá vende vendendo os R$50 reais, dados para exatamente. poder ser um entregador, para ter uma É, conta no mas Mercado por falar em identidade digital, tornando um novo perímetro da segurança, você concorda com essa visão? Isso aí é um tema que a André adora, viu? A identidade digital está se tornando um primeiro perímetro de segurança, um perímetro grande de segurança. Você concorda com essa visão? É um pouco do resumo de tudo que a gente já conversou aqui, né? A percepção, porque a gente fala muito da identidade, né? Quem é a pessoa, e ela entender agora do digital que ela é uma Não pessoa. falo só da no digital. biometria, falo da identidade Então, como um todo. mas um é conjunto de exatamente isso que a gente estava falando agora há processos. pouco. Ela entender que os dados, né, a íris, a biometria, o fingerprint, né, tudo, Geolocalização. ela tá falando sobre ela, a identidade, então, é uma persona, inclusive, digital, né, o que ela tá fazendo, ela tá se expondo, né, teve aquela feature do Instagram que já saiu lá, encontre seus amigos, já tava dando onde que você estava, se estava próximo, então, assim... Tinha então. um aplicativo que é o Foursquare, Uhum. que você dizia onde você estava comendo, onde você estava Não, jantando. lá ele tava, mas tinha que ter uma ação do usuário. Essa feature do Instagram, que depois eles falaram que saíram sem querer,
Aliás, as empresas agora tudo sem querer, né? É. Recentemente, mas enfim, era já automaticamente dizer quando você estivesse perto de alguns amigos, né? Onde que você estava. Então, assim, foi muito crítico, teve uma Bom, enxurrada de... agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para as duas sobre isso aí. Cada vez mais a gente está colecionando, seja o que for, seja dados de cadastro escolares, dados de financeiros, dados de pessoalidade, que, por exemplo, você está jantando, Sim. ou você saiu de férias, né? E geolocalização. E cada vez aumentando mais. Geolocalização, hoje em dia, ela é uma arma para a gente fazer de prevenção, mas ela também pode ser uma arma contra a prevenção. Hoje eu tenho notícia que já fizeram um QR Code para você entrar em condomínios em que você vai o pessoal vai usar um aplicativo, alguma coisa, para pegar a geolocalização que ele faz. E depois esses dados vão ser guardados de que forma? E mais um dado por aí de quem usou, um convidado, um prestador de serviço, que já saiu dali com um arquivo dentro da. Posso? Pode, é que isso meu não é ponto. novo, né? Todo mundo pra entrar no prédio já tira aquela fotinha. É, ali. Não, mas não é meu isso, é ponto de pior vista. ainda. Eu estou falando de condomínios horizontais, né? Grandes condomínios horizontais que você entra, o carro vai ser com geolocalização e a pessoa, onde que ela for, porque às vezes o prestador de serviço ele não vai só numa casa. Ele faz jardim aqui, a piscina ali, uma obra. Eu tenho um ponto de vista. Eu sempre falo que é um ponto de vista porque eu não sou dona da verdade e estou Sim. longe de ser. Mas, assim, eu acho que a coleta de dados e o uso de dados datados de ontem, para mim, já não fazem sentido nenhum. Então, eu acho que as empresas que vivem de coleta de dados e de repassar dados coletados ontem, anteontem, para mim é antigo. Eu acho que a história agora é você, naquele momento, aquela. Então, eu sou contra a coleta de dados desse modo, que para mim parece obsoleto, antigo e pré-histórico. E não dá certo. Porque, exatamente, num prédio, você coleta o rosto, tá? E o cara tá fazendo o que com isso? E depois vai para onde? Aí tá numa pendrive. Aí não tem uma gestão, governança. Mas Então, você assim, fala que não deve a empresa deve expurgar eu acho que os dados, ninguém deve expurgar os coletar dados, mais que é o que dados. manda a LGPD, e não deve ser coletado dados que não sejam relacionados àquela atividade. Por exemplo, às vezes outro dia eu fui num bar, coisa rara que eu fui num bar, minha filha fazia uma apresentação de teclado. Para pegar a ficha, eles pediram o meu endereço, o meu nome e o meu CPF. Pra quê? Pra entrar no bar e pedir mais alguma coisa. Eu não queria dar de jeito nenhum, mas não quiseram me dar. Eu dei até o CPF errado, viu? Eu dei o CPF errado. Eu vou de novo voltar um pouco. Agora é o que você Pra que dados necessários se o nome pra entrar no lugar vai, mas pra que eu preciso dar o meu CPF se eu vou pagar um cartão à vista? Eu vou levar minha filha no parquinho, eu tenho que dar o CPF. Pra que se eu vou fazer um contrato de financiamento, vou fazer uma coisa, cada formalidade jurídica tem uma maneira de dar dados. O problema é que a gente está dando dados porque a pessoa pede, sem saber se são necessários esses dados. E todo mundo está coletando esses dados, seja desde estacionamento, parquinho, até grandes empresas, e a segurança não é igual. A segurança que a Prove vende não é a mesma que o outro lá vende, entendeu? É esse o problema. Dados, para mim, começa tudo em dados. Depois a educação, que a gente não tem para segurar essa curiosidade, essa vontade de ganhar dinheiro, a facilidade de receber antecipação de imposto de renda, pagar IPTU menor quando vem um carnê que é falso. É isso, precisava realmente tratar disso seriamente. Mas de novo, agora eu que vou ser polêmica, né? A gente vive numa bolha. Você sabe da importância, André sabe da importância. Eu trabalho com isso para conscientizar e para poder fazer a proteção, né, do patrimônio da empresa onde eu trabalho e dos clientes. A gente trabalha numa bolha. Quanto que as pessoas se importam com isso? Quanto que para elas elas não entendem, talvez elas não Concordo com entendem o quanto você. que é importante Não isso. concordo com você. Porque, assim, de verdade, é só se tiver algum benefício atrelado, quantas pessoas não caem daquele golpe do brinde, de um brinde do Boticário, do Cacau Show, uma página falsa, a pessoa dá a vida toda Eu dela, até o conheço nome gente, do eu conheço cachorro. gente que já veio no programa, trabalha com cibersegurança, que é no golpe do presente. Então, lá do golpe. Pois é, então assim, eu acho que é antes disso. As pessoas se importam. A maioria das pessoas, tirando a nossa bolha, se importa da questão de privacidade de dados. Eu vejo muito que pessoas muito especialistas falando, se preocupando que tem que ter, que a gente tem que ter regulações, tem que ter tipificação de crime.
Mas a grande maioria, 99% das pessoas, não se importam. E aí eu vou entrar já em ficção científica, Minority Report. Minority Report. Outro dia eu assisti, eu falei, gente... Quem não viu eles- com Tom Cruise, é antigo, Qual que mas é? porém, Minority Report, que é baseado Eles- num tá. livro, Eu um não conto assisti. do Isaac Asimov. É que- incrível, vale a pena, é um filme antigo, eu assisti faz 15 dias atrás, e eu achei É o uma máximo, dica. porque é Mas super atual. o livro Dica é do Falando antigo. de Fraude sobre coisas, filmes que têm alguma influência cyber ou de segurança. E Mas eu- olha, eu vou falar uma coisa pra vocês interessante. A gente faz 116 programas que eu falo a mesma coisa, isso que eu falei agora, né? E eu vou dar mais um exemplo pra você que vai resumir isso aí. Eu não vou em farmácia. Porque eu só brigo em farmácia. Eu não vou em farmácia, com o remédio que minha esposa compra, porque eu acho um absurdo. E tá provado, eu tenho provas jurídicas da venda de dados para laboratórios, para convênio, precisa vender, não, Existe tá jeito. Se eu entrar no Existe- Telegram agora, eu compro por $10 aqui, dado de todo mundo que tá nessa sala. Não É, precisa, mas não eles precisa continuam ser pedindo tão... ainda. Então, Então já esses tá... dados que alimentam o Telegram. mas os seus dados já foram vazados, hein? Já Sim, foram mas vazados em eu 2019. fico chateado porque se depois eu foi falo pra vazado. não dar, como Vazado. é que eu vou dar os dados? É Mas contraditório. já vazaram, já vazaram. Assim, com certeza. Mas Todo mundo já tem. Não, até porque você que tem um escritório de advocacia, todas as guias que vão do escritório não vai no CNPJ, vai no CPF do advogado. agora Isso você, a Dedé, não tô sendo nem Andréa. Gentileza, gera gentileza. O atendente que tá lá, ele não tem culpa que estão recolhendo o CPF. Você pode Não, simplesmente verdade. falar, não lembro de cor. Desculpa, eu não lembro meu CPF. Não. Dá para fazer a compra? Então tem modos, porque a gente não precisa brigar. Não, se uma Nem e-mail. tudo- nem tudo Não, eu na não vou vida, brigar. Não, eu não brigo. Eu só simplesmente É. eu procuro não comprar o remédio, deixar outra pessoa comprar. Ou se for, falo que eu não quero desconto. Aí eles tiram o CPF da aspirina e não dão desconto numa aspirina. Mas Né? o CPF não vai fazer tanta diferença. É. Mas, assim, o nome da sua mãe vai fazer diferença com o CPF. A diferença do CPF com o nome da mãe e sua data de nascimento. Olha a dica, São olha outras- as dicas da Andréia. São que são informações importantes. que você não passa. Não passa, porque aí você constrói. Que é a Um identidade. Que é a porque aí identidade. é identidade. Porque aí Exato. você coloca aquele CPF num contexto de uma identidade digital, que a pessoa existe. Então, assim, nome da mãe, data de nascimento, nome dos seus filhos, tem várias coisas. Eu tenho um grupo de WhatsApp do bairro que tem 700 pessoas, ninguém sabe quem é ninguém. Mas que bairro grande. É um Tem condomínio, 700 né? pessoas. condomínio. E eles iam fazer um evento de Halloween. Eles decidiram Colocar uma lista lá, todo mundo colocou CPF. colocar É. o nome, eles colocaram o nome, sobrenome das crianças, onde estudava, É. a Coloca uma foto aonde também era da a rua, aonde Aí, era a de rua que novo, morava. Onde que a gente tá errando o básico? A gente fala de IA, um monte de palestra. E vamos falar um pouco A de gente IA, fala, então, mas é isso, mas eu o vou básico. aproveitar que a faz gente as está na pessoas- parte de identidade e falar de IA, de deepfake, de clonagem de voz em 10 segundos agora, cada vez está se aprimorando Eu mais. acho que agora. Esse casamento, parece que a André falou uma coisa interessante, que tem que rastrear. Mas será que o crime organizado não está conseguindo rastrear? Vai na mídia, nas redes sociais, pega uma parte aqui, aí pega uma outra parte ali e consegue Na fazer. verdade, Eu não sou expert em crime, em organização criminosa, nem sei Não, como é que sim, os caras é o que a trabalham, gente pelo tem- amor de Deus. é o que a gente tem visto, né? visto é o como tá barato e tá escalando a questão do uso do IA, fazendo documentos falsos que não Ações. estão passando pelas validações que a gente tem. E assim, o que ele tem de benefício, o crime? Ele não é regulado, né? Óbvio, né? Ele não tá jogando com as leis, ele não tá jogando com as regras, no caso. Então ele consegue aprender muito mais rápido e usar, porque ele não tem regras, usar então a tecnologia para poder conseguir escalar A IA isso. dele tem Mas regras. então, ele faz muito mais. A gente que trabalha na proteção, a gente ainda tem que fazer, seguir as regras, está correto, né? Tem uma preocupação do uso, como que a gente vai utilizar os A dados do ferramenta, às cliente. vezes, não faz coisas A ferramenta irregulares. A tem que ferramenta oficial contratar, não faz exato. coisas irregulares, entendeu? Mas tem como hoje furar isso, principalmente que a gente tá tendo esse crescimento exponencial de uso de IA generativas, né? E uma briga agora da OpenAI com a Anthropic, e isso, vamos ver onde que vai dar. É só... Mas é como esse uso, assim. Então, assim, de novo, vamos voltar para as origens. O quanto que as pessoas estão se importando, de fato, que isso é
os dados que eles estão usando, entra no Facebook daqueles joguinhos lá para poder E colocar simula, dados. cara, quando eu era velho, como todo você... dado, então. como E do você... outro lado, a gente tem toda essa tecnologia acontecendo e usando o documento já, fazendo o documento da Andréia, passando. E veja também, a biometria, facial. Eu dei a biometria para o meu banco, para poder fidelizar, agilizar e facilitar. Que horas para o banco, para um marketplace, para um... Que horas que alguém comprou esse meu dado sem eu saber e está usando para ganhar Não, dinheiro, eu vou te falar. também é um negócio também que a gente para e fala assim, que horas que eu dei essa informação que alguém pode lucrar com uma informação que eu nem dei para você? Tem umas coisas bem miraculosas, assim, E antigamente ele diferentes. ficava brincando que o fraudador era o que agia na noite, né? Agora ele fica dormindo, porque ele coloca uma IA, um agente, para fazer toda a fraude para ele. Então tá muito cômodo, né, para a parte do crime. Então, a preocupação atual em todos os fóruns que eu tenho participado, a gente falou no Trust Summit também, recente agora também no Rio de Janeiro, é como que a gente vai ter que correr atrás, mas é muito, 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 vai ter que correr atrás, o atraso que a gente já está frente ao uso da inteligência artificial generativa para fazer fraude. Assim, eles conseguiram escalar com custo baixíssimo. É esse que é o ponto. E é muito lucrativo, é um ciclo Não, os agentes que e outra, né? traz cada vez mais recursos. Eu acho muito interessante, pessoal, né? Eu acho que a gente tem que celebrar alguns avanços tecnológicos, claro. Mas, pessoal, a gente já está fazendo a primeira IA fazendo a compra por você. Gente, a gente do outro lado vai ter que entender que a IA, de fato, tem... Aquele agente, ele tem a autorização, a autenticação e o acesso necessário para estar comprando o nome da Andréia, o nome da Lígia, o nome do Afonso, e eu entender que do outro lado realmente é um agente, validar aquele agente que ele pode fazer aquilo. Saiu do QIC, a gente está usando agora o QI, é Know Your Agent. Agora, esse que vai ser o caminho agora falando de futurologia. Eu escrevi um artigo, não me lembro mais o nome, nem quase, porque são tantos artigos, que uma IA fraudou a outra IA. Então, Tem um campeonato nos Estados Unidos Sim. de IAs e uma fraudou a outra IA. É, Bom, bem, senhoras, chegou no final do programa. tava Lígida, ficando bom. a A gente gente- falou de muita coisa. mas você vai estar convidado para voltar no próximo programa, né? Talvez até com co-host, se a Adriana puder vir. Será uma honra tê-la aqui para você apresentar alguma pessoa que trazer para a gente, Sim. colaborar com esse programa de utilidade pública, trazendo algum convidado de Sim. peso e para entrevistar, porque você sabe, o conhecimento seu é maior que o meu. Então, aqui eu sou um mero entrevistador, não Imagina. sou nenhum especialista, sou um advogado digital, tenho um pouco de conhecimento, mas não chega às duas preciosidades que nós temos aqui, uma como co-host, outra entrevistando. Eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, o André já pediu para você fazer isso, a mensagem final, de como as pessoas e as empresas, principalmente as empresas, o que você pode passar para elas da sua expertise. Eu vou sair do técnico e vou para essa parte mais humana, até foi o que a gente combinou, né, André, de olhar para o olhar humano, a liderança, pessoas. Vamos nos preocupar em passar essas mensagens, que essas iniciativas de podcast são importantes, de a gente levar a informação para chegar em lugares que não chegam. E é essas pessoas que a gente tem que proteger, né? Assim, eu fico para morrer quando alguém da minha família fica caindo numa fraude, porque, poxa, eu não estou fazendo meu trabalho direito. Então, acho que a gente tem que ser agente multiplicador da educação dessa questão que tudo está acontecendo. É um problema público. Então, como que a gente protege as pessoas que a gente gosta, as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente ama, e a gente continuar investindo nessa parte de proteção e educação. Acho que isso, a gente tem que, como profissionais, acho que é um dever nosso fazer isso, não só dentro das empresas que a gente trabalha, mas para o retorno para a sociedade como um todo, do nosso conhecimento. E uma coisa que eu achei interessante, eu vou finalizar, que um comentário que você fez, que nós vivemos numa bolha. Então, o que eu vejo hoje é que normalmente nos eventos correlacionados a esses temas são sempre as mesmas pessoas, então falta um sangue novo, falta multidisciplinar e falta transmitir essas informações de um modo coeso, coerente, sempre de um modo educativo e talvez sem tanto termo técnico, Sim, para sim. que Seja chegue acessível realmente. para as pessoas entenderem. Você sabe de case, né? Tem um termo... E aí eu já vou fazer um convite. Eu já vou fazer o próximo convite, aproveitar, e aí vai ser uma saia justa e não vai ter jeito. Eu gostaria de receber algumas outras mulheres do Risky Woman. Já passou mais 5 Sim. aqui na minha cabeça, se elas toparem, para poder trazer sobre isso. E talvez uma mesa redonda, uma coisa Acho que com sim. 3, 4,
mulheres da Risk Woman para discutir alguns tópicos. Podemos fazer isso. É um desafio. É importante que vão trazer Sim. o mesmo conhecimento que a gente precisa trazer, que é a mesma entidade pública, Uhum. só pela visão feminina, que Sim. ela está em minoria em relação à visão masculina, né? Hoje, como eu falei para você, a estatística é que 28% das mulheres Sim. fazem parte do sistema de ecossegurança digital, né? Agora eu vou falar. Então, Mas estamos Eu- formando. a eu gente não- tem- então, nós mas estamos vocês formando. vão ajudar a trazer. Tem tem algumas pessoas que devem vir para cá, que eu acho que você pode indicar mais. Eu conheço bastante, mas eu gostaria que você indicasse e trouxesse aí Com para os certeza. próximos programas. E eu queria agradecer também o espaço, a oportunidade de falar, contar um pouco da história, contar também dos desafios atuais que eu enxergo, não só dentro da minha empresa atual, mas também do meio, que eu convivo com muitas, né? Muitas também pedindo ajuda, né? E abrir esse espaço para poder educar. Acho que é um dos principais objetivos desse episódio. E uma das coisas sobre mulher. Eu acho que dão palco demais para homens. Existem mulheres e as mulheres ficam do outro lado da câmera e do outro lado dos Entendi. painéis. Entendi. Então, eu vejo muita mulher na liderança e na hora da escolha para Representar as mulheres. representar, Estão vem nos os bastidores, homens. estão nos bastidores. Então, Não, vamos mudar isso aí, vamos mudar. Aqui nós estamos abertos para isso. Não se esqueça de seguir o Falando de Fraudes, assinar o nosso canal, nós estamos no YouTube, em todas as plataformas digitais, ative o sininho para você receber notificações, fiquem seguros e até o próximo programa.